mas se o Senhor falar que vai me usar, eu volto para nunca mais olhar para trás. Aí eu falei, mas o Senhor sabe que vai ter que ser de verdade, porque eu tô com vontade de enfiar a cabeça dentro de um buraco. Eu terminei de orar assim. Ela pôs a mão, ela pegou a minha mão e ela tremia assim, ó. Aí o pastor começa a orar em línguas e fala assim, tem um cara aqui que acabou de falar com Deus. Ele falou assim, ó, filho, eu vou te usar como eu nunca te usei. E para você ter certeza de que é para você que eu tô dizendo isso, você não precisa enfiar a cabeça dentro do buraco como um avestruz, porque eu tô te vendo. Exatamente, eu tinha acabado de falar isso. Aí eu comecei a chorar, eu tremia, saí correndo. Aí ela saiu correndo atrás de mim, junto comigo, com mão dada. Eu recebi Jesus de volta, fui no pastor, olhei pra cara dela e falei assim, ó, foi só sexo até agora, eu não sei se eu te amo, não sei se você me ama, foi só sexo, mas se a gente casar agora, a gente vai servir a Deus, eu tô sozinho. Ou a gente casa ou eu te largo agora pra você servir a Deus. Né? E eu vou arrumar uma mulher pra casar porque eu não posso ficar sozinho, eu não quero ficar sozinho nessa cidade e eu tenho que servir a Deus, senão eu vou ficar com essa mulherada, eu não quero. Aí eu falei, o que você quer? Aí ela, vamos casar então. Eu falei, então vamos. Aí eu cheguei no pastor e falei, casa a gente. Ele, não, eu não posso casar vocês. Eu falei, por que você não pode? Eu conheço Bíblia e não sei o que. Ele falou, não, eu vou consertar minha vida para servir a Deus pro resto da minha vida. Uhum. Eu entendo, mas eu não posso te casar. Hoje eu entendo, né? Não podia mesmo. Você tem que ir no cartório. Dali a gente saiu da igreja e fomos correndo pro cartório. Sério? Sim. Isso? A gente casou em 3 meses porque o cartório não deixou, senão seria 1. Aí e casamos 3 vezes. Por que 3? Porque 3 casou, 3 pastores nos casaram. Olha que loucura isso. O Senhor confirmando tudo na minha vida. E aí a gente saiu correndo. Eu falei, eu sei que Deus é dono do amor. Ele vai pôr o amor. O amor é cultivado, falei pra ela. E é o que a gente ensina. Uhum. Você deve ser apaixonado, mas paixão acaba. O amor é cultivado e ele é progressivo. E aí eu peguei e falei pra ela, tanto que a gente casa, a galera da nossa igreja casa muito rápido e não casa pra ter relação sexual. Casa porque entende o casamento. Entende que é um chamado e que é um ministério. E aí a gente foi pro cartório. Nós nos casamos em 3 meses, porque o cartório estava para chegar o documento e tudo mais. Era carnaval, né? Nós nos casamos. E na semana que a gente se casou, uma mulher chega na minha casa, bate na janela, a gente morava num apartamento, que foi onde tudo começou, 46 metros quadrados. Eu não queria ficar em Curitiba, porque eu era muito metido, minha casa era grande em São Paulo, eu falava pra ela, não vou morar nesse apartamentinho, não. E lá que tudo começou, até hoje, nós temos um apartamento. E já morou muita gente lá que a gente abençoa e tudo mais. E aí uma mulher bateu na janela e ela tava com o rosto tudo cheio de sangue. E aí eu falei, meu Deus. E aí eu fui atender ela, falou, meu marido me bateu, tá tudo aberto, o supercílio dela aberto. E eu peguei e falei, entra, eu vou chamar a polícia. Aí chamei a polícia. Aí daqui a pouco foi assim, na porta com a mão aberta. Era o marido. Aí eu saí macho, né? Abri a porta, botei a mãozona no peito dele, empurrei ele, falei, aqui não, cara, minha filha tá dormindo, a Alicia já era filha dela, né? Eu assumi ela com 4 anos, como filha de amor. E eu falei pra ela, não quero ser seu padrasto. Eu vou ser seu pai ou seu amigo. E ela começou a me chamar de pai. E eu peguei e falei pra ela, aí ele falou assim, não, eu não vou fazer nada com você, olha o seu tamanho, era o meu. Eu falei, não vai fazer nada mesmo, velho. Vai pra lá. E aí empurrei o cara. Quando eu fechei a porta, o Senhor falou pra mim assim, fala do meu amor pra ele. Aí eu, fala do meu amor pra ele. Senhor, acabei de dar um de macho com o cara, se eu falar que sou crente, ele vai montar em cima de mim, vai me bater. Fala do meu amor pra ele 3 vezes. Senão vai ser cobrado de você. Aí eu saí, fui falar com ele, começou a chorar. Aí ele falou assim, cara, eu bati nessa mulher mesmo. Eu lembro da conversa. Eu fiz errado, eu sei que eu tô errado, mas ela saiu com minha filha de 12 anos, tava bêbada, e realmente a mulher que era perversa mesmo. E aí ele pegou, chegou, não aguentou, bateu nela, fez errado. Aí eu falei, espera a polícia chegar. E comecei a ministrar ele. Comecei a ministrar ele, naquela semana ele voltou pra igreja, ele era desviado. E aí ele veio me agradecer. Falou, cara, obrigado, meus filhos já estão indo, né? A mulher foi embora, mas meus filhos estão indo, a gente voltou pra igreja, mas naquela semana ele morreu. Olha só, tinha ele uma missão ali, né, de salvar antes de ele... O vai ser cobrado de você. Aí eu estacionava meu carro na minha vaga, e a vaga dele era do lado. E ele era motoboy, e a peça, ele morreu, e a peça da moto dele ficou do lado do meu carro, porque ninguém pegava aquilo, ficou meses lá. Toda vez que eu parava, eu olhava, eu ouvia, vai ser cobrado de você. E aí começa o alvo. Aí começa o meu ministério, chegando doido, gente trazendo revólver pra mim. Leva, pastor, revólver. Não, cara, não, leva isso aí você.
né, prostituta. Minha esposa era um barato, ela pegava as prostitutas, ela chegava e falava assim, eu sou prostituta. Minha esposa falava, eu também era, só que eu não cobrava, você cobrava. Exatamente. E exatamente, assim, porque eu também fui dessas, né? Exatamente, não estou xingando ninguém. A gente, assim, hoje em dia, isso está tão normalizado que as pessoas não percebem que quando a Bíblia fala sobre prostituição, não é? Prostituição. Tem até prostituição gospel hoje. É. Então, assim, Karina, essa abertura, esse jeito da gente falar tudo aberto, as pessoas olhavam e falavam, cara, eu também posso servir a Deus. Se eles são de Deus e são assim, têm uma vida abençoada, um casamento abençoado, eu também posso. E começou a vir gente. E chegou uma hora que não cabia mais. A gente deu nossa cama para poder... O apartamento era pequeno, a gente colocava o colchão na parede para caber mais gente, sentava todo mundo no chão. E aí começou a chegar as molecada drogada, e começou a chegar a prostituta, e assim começou o alvo. Esse povo dentro da minha casa, e todos hoje são pastores. Eu tenho pastores aqui que chegaram assim, que estão aqui com a gente. E hoje são os pastores de todo. Hoje a gente tem gente de todos os níveis na congregação, ali onde a gente se reúne, que a gente chama de barracão, de campus, de prédio, né? Hoje são 14 mil metros quadrados lá. A gente ganhou um prédio que a gente orou. Eu orei 7 anos por esse prédio, passando e levantando a mão, até o Senhor nos dá de presente. E assim, desde o começo, essa intensidade doida, ganhando vidas e trazendo gente para o batismo, e gente que vinha de tudo quanto é jeito, e história atrás de história. Então não tem nada que assusta a gente mais, cara. A única coisa que me assusta é um crente que se diz crente e vive uma vida porca. Isso me escandaliza até hoje. Agora, o que eu tiver que fazer, me abrindo e falando para as pessoas serem curadas, serem restauradas, eu vou fazer. É muita história, né? Nossa. Quer voltar lá? Quero voltar lá. O Espírito Santo avisou, né? Você quer voltar lá em Campinas? Quero, porque aquela parte eu não conto. Campinas, então. E aí mas estão boas todas, porque a gente vai, vem, vai ainda. Eu estou contando um pedacinho de cada uma. Isso. E tem muita história. E aí, onde a gente estava em Campinas, né? Que eu quero saber se você foi lá encarar frente a frente, se você ter uma conversa com a pessoa. Foi assim, ó. Porque perdoar não é absolver. Mas eu não tinha entendido isso ainda. Então eu quis trazer para o meu convívio. Então quando eu fui, eu tinha muito ódio, muito ódio. Eu vi um cara careca com roupa de motorista de ônibus, eu já queria bater no cara. O ódio eu começava a tremer assim, ó. O ódio era muito grande. E aí eu falei, eu preciso ser liberto disso, porque se o Senhor está me dando dons espirituais com tudo que eu tô fazendo, liberando, consertando, o Senhor está me dando, imagina quando eu liberar isso. E eu voltei para isso, porque o maior mal era para mim. E aí eu fui, eu lembro que eu cheguei na casa da minha mãe, e eu cheguei nele, pus a mão no ombro dele assim e falei, tudo bem? Foi só isso. Aí saí. Aí o povo falou, e aí, o que você sentiu? O Bispo Jesus colocou amor no seu corpo, colocou nada, eu queria matar ele do mesmo jeito. E eu comecei a fazer isso. Eu voltava em Campinas, ia lá, até o dia que eu consegui dar um abraço, ia lá, sem conversa nenhuma. Nunca teve conversa. Aí um dia a gente sentou, conversou por cima. Eu não entendia isso como... E ele sabia o que você já tinha falado sobre isso? Que você falou para sua mãe? Não, nunca tinha falado para minha mãe ainda. Você não tinha falado para sua mãe? Desse jeito, não. Depois de adulto, depois de entender, não. Né? A conversa que eu tive com a minha mãe foi faz um pouco de tempo, foi um pouco antes da minha avó falecer, que eu tive uma conversa madura com ela no sentido de entender hoje que era abuso sexual, de entender que era molestação, que era abuso sexual. E nessa época ele não sabia que você já sabia que tinha sofrido isso, já tinha consciência do que tinha acontecido. O meu irmão, que é filho dele, ele fala uma coisa, ele fala assim, olha, eu tenho aversão ao jeito do meu pai. Porque o meu irmão, quando chegou em Curitiba, pra você ter uma ideia, não foi só isso. O meu irmão tinha ódio dele, e eu fiz o meu irmão perdoar ele. Falei, cara, ele é seu pai, você precisa perdoar ele, senão você não vai fluir na vida. Olha pra você, eu ainda ajudei o cara em tudo. Hoje ele ficou com ódio por saber dessa história. Não, porque o cara é uma benção. E aí ele tinha aversão. E aí eu fiz o meu irmão usava droga e tudo mais quando chegou em Curitiba, e eu fiz ele perdoar o cara. E aí ele falou uma coisa muito engraçada, ele falou assim, olha, eu acredito em tudo que eu acredito em tudo que você fala, porque infelizmente ele tinha essa vida aí. Mas eu não sei se ele tinha atração sexual para fazer isso, ou alguma coisa assim, ou se era só brincadeira. Eu falei, olha, se era brincadeira ou não era. Ele fez. Se ele tinha atração ou não, eu não sei. Eu só sei que ele vivia num mundo tão sujo, e o mundo dessa sujeira, esse mundo sujo, ele é uma sanguessuga, né? Tem 2 filhas, Dadá.
Ele é um buraco que leva o outro buraco. Aqui nem aquela música que eles cantam hoje, é problema puxando problema, né? Isso aí é uma coisa que vai cada vez ficando pior e mais suja. Então, assim, independente de sentimento dele ou não, ele destruiu uma vida de uma criança. Né? Enfim, e eu fui conversando com ele devagar, eu explico no livro, explico na palavra também como fazer e tudo mais. Aí eu tentei trazer ele pro meu, porque aí eu já era um pastor, respeitado e tudo mais, e ele todo orgulhoso, tipo assim, agora, né? Agora vamos dizer assim, é legal estar perto de mim, né? Eu ia ser um nada, como ele dizia, né? Mas agora eu não sou um nada, agora é um né? status. E aí faz bem, né? Tá perto de mim e tudo mais. Olha o que o Rafael, olha o que o Rafa adquiriu, olha o que o Rafa faz, olha o respeito que ele tem, né? E aí eu começo a tentar trazer. Aí levei no retiro. Você acredita, Karina, que ele foi num retiro nosso? Ele saiu, ele pegou um cara que tinha acabado de ir pro retiro. Ele falou assim, o bispo falou que olha para as mulheres, então se ele falou que olha para as mulheres, então eu também posso olhar porque eu sou não sei o quê. Eu falo, porque eu falo abertamente o que a gente passa de luta para manter a santidade. Ele pegou isso e levou pro outro lado. Então, assim, foi como se fosse liberado. Exatamente. Quando a pessoa, o homem bom tira boas coisas do seu tesouro, mas o homem mau, né? Aquele que está sujo, surge-se mais, né? E aí, eu tentei, mas aí houveram várias ocasiões, né? E minha mãe falava pra mim, olha, se depois do casamento, porque ela casou com ele, e ela falou, se depois do casamento ele continuar me traindo, alguma coisa assim, antes eu perdoei, mas depois eu não vou ficar com ele e tudo mais. Eu achava que a mamãe ia esperar a minha avó morrer, porque minha avó estava lá na casa dele. Teve até uma ocasião, minha avó não gostava dele. Só que aí ela ficou com Alzheimer e acabou ficando na casa dele. E teve uma ocasião que ele tirava minha roupa, tava brincando de bets com as crianças na rua, e ele queria tirar minha roupa para mostrar meu órgão para as meninas. E eu vim encontrar ele, que eu não queria, tinha vergonha, as meninas eram minhas amiguinhas, tudo. E eu vim encontrar ele. E aí ele me empurrava e eu ralei todo o braço num muro. E a minha avó veio me defender, ela veio com um cabo de vassoura e deu nele o cabo de vassoura atrás e ele torceu o braço dela. Nossa. Então sempre teve essas coisas ruins na casa, foi uma casa destruída, né? E eu tentei trazer ele pro meio tudo, só que aí ele começou a se aproveitar da minha influência. Não falava nada contra mim, mas assim, eu acho que ele pensava assim, o Rafa esqueceu de tudo, talvez ele pensasse isso, né? E ele começou a, por exemplo, teve uma pastora que ele foi fazer uma brincadeira daquelas de mau gosto com ela, deu um grito com ele, né? Depois teve outras pessoas que vieram falar que ele tinha dado em cima de tudo, mas até o dia, eu ainda relevava, né? Até o dia que a gente estava numa cidade pedreira, perto de Campinas, a cidade de Louças que tem ali, não sei se você conhece, e aí a gente estava almoçando no lugar, ele estava com a gente, e aí a gente começa a conversar com a dona do estabelecimento, e ela começou a conversar com a gente, nós éramos pastores, foi uma conversa muito, muito agradável. Terminou, a gente saiu passear, quando eu olhei, cadê ele? Tinha sumido. Minha esposa falou, cadê ele? E aí a gente voltou no estabelecimento, quando a gente voltou ele estava debruçado em cima assim, pedindo o telefone da mulher. Aí eu comecei a entender que ele não tinha mudado, na verdade eu já desconfiava, mas aquilo foi o checkmate, sabe? Pra gente entender assim, não dá. Não dá porque ele ainda vai usar de toda a santidade, a vida que a gente tem, para fazer as coisas erradas dele. E aí a gente começou a afastar, entendeu? E nisso minha mãe vem, né? E pergunta, e eu falo pra ela, aí eu entendi o quê? Quando a minha avó morrer, deve ser por isso que ela tá esperando, e aí quando ela morreu, não, ela decidiu ficar com ele.